Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Sexta-feira, mais um dia para a honra e glória dele, né? Estamos aqui para meditar mais uma vez na palavra, receber a porção diária de tudo que ele tem nos dado e do que precisamos, né? Para poder nos mantermos de pé diariamente. A gente precisa desta palavra todos os dias. Quem estou eu, né? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê discernimento destas palavras, para que Ele venha falar grandemente com vocês, assim como falou comigo, que os ouvidos de vocês estejam sensíveis, que o coração esteja receptivo para receber esta boa palavra. E hoje a palavra veio lá de Hebreus 10. Já abram a Bíblia de vocês. Em Hebreus 10, vamos meditar nesta palavra, vamos estudar um pouquinho desse capítulo. Tem alguns pontos que eu marquei que eu vou trazer para vocês. E fala sobre o sacrifício de Cristo, que é único e para sempre, e foi o suficiente, né? A gente vai ver aqui ao decorrer desse estudo que não há nada que possa superar o sacrifício de Cristo, não há nada que possa superar. O preço já foi pago, então Ele nos perdoou. E aqui ele vai apontar algumas coisas, né? O sacrifício dele, né, ele supera qualquer outro sacrifício. Vamos começar aqui. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, é apenas uma sombra, né? Vamos lá. Não a imagem real das coisas. A imagem real das coisas é quem? Cristo, né? É Cristo que atua até hoje e não teve nenhum outro para superar esse sacrifício. Então, quando ele diz aqui sombra dos bens vindouros, é porque era apenas um símbolo, né? É apenas um símbolo. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, ou seja, era apenas um símbolo, né? Não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Ou seja, para se aproximar de Deus é só por meio de Jesus, pelo sacrifício, né, que Ele já fez por nós. E nós temos esse acesso. Não é com outros sacrifícios, como ele vai citar aqui, né? O que ele quer ressaltar aqui nesses trechos que vocês vão ver agora é que tinha um povo, né, que estava voltando às práticas, né, às práticas da lei, sendo que Jesus, né, pessoas que conheceram a verdade, mas que estavam voltando às práticas da lei, com sacrifícios, né, querendo voltar a isso. E aí ele ressalta, né, o escritor da carta em Hebreus, ele vai bater nessa tecla. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, né? Porque antigamente tinha que, né, todo ano ia lá, oferecia o cordeiro, né? E ali era para ser retirado o pecado. Continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Ou seja, eles tinham que estar oferecendo todo ano para se livrar do pecado. Todo ano tinha que se livrar do pecado, né? Para se livrar do pecado. Só que houve só um sacrifício, né, que superou tudo isso e que nos liberta de uma vez por todas. A gente não tem que fazer nada. E não há nada que façamos que venha a merecer isso, né? Mas a graça nos alcançou.
É. Então, nós já fomos perdoados. Não precisa fazer sacrifício nenhum, porque nós já fomos perdoados, né? Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, né? Sacrifício e oferta não quiseste. Aqui a gente vai ver um trechinho, né, aqui falando que, ó, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste, né, é um salmo, na verdade, não te agradaste de holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, né? Que já se anunciava sobre Jesus desde lá, né? Na verdade, de Gênesis, né? Quando fala que pisaria a cabeça da serpente, né? Acho que é Gênesis 3, né? Quando o pecado entrou no mundo. Então já apontava para o plano de salvação que Deus tinha para nós, né? Então aqui ele fala, né? Então eu disse, eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito, né? Na própria palavra já estava escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade, né? É importante a gente saber que foi da vontade de Deus que tudo isso acontecesse. Então, né, não pensem que, coitadinho, né, se Cristo, né, Cristo passou por tudo isso, mas foi da vontade do Pai, por amor a mim e a você. Foi da vontade de Deus, foi o plano dele, tá? Não foi algo que Deus não queria, não. Tudo isso tinha que acontecer, tinha que se cumprir, né? A palavra tinha que se cumprir. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele removeu, né, a lei, né, na verdade, o que era feito na lei, para que fosse, para que se oferecesse um sacrifício único, mas que libertaria todos de uma vez por todas, né? De uma vez por todas. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, e o segundo, né, está até hoje. Nesta vontade é que temos sido santificados, mesmo diante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, para sempre os que estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Né? Versículo 16. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Gente, o que o Senhor quer aqui no versículo 16, né? Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. O que o Senhor quer é o nosso coração. Ele não quer sacrifício seu, não. Né? Tem pessoas que até hoje, né, acham que o que Deus quer é o sacrifício. Né? Aí ficam se fazendo ofertas a Deus, sacrifícios, sabe?
mas não entrega de vez o seu coração. O que Deus quer é o seu coração. E ele disse que iria colocar as suas leis, né, no coração, né, ou seja, ele ia purificar esse coração, né, e ia colocar, né, as leis dele na mente, né, as palavras dele, para que a gente cumprisse. Tem que estar no nosso coração e na nossa mente, a mente transformada por meio de Cristo Jesus. Então, o que ele quer é o nosso coração. Entrega o seu coração de uma vez por todas a Jesus, porque o que ele quer da gente é somente isso. Não é sacrifício nenhum, não. Tá? E ele diz aqui, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ele apaga. Ele apaga por completo os nossos pecados. Ele não lembra dos nossos pecados, porque nós fomos perdoados, né? Ele nos perdoa e ele apaga, mas é importante que a gente também apague, né? A gente reconheça, o primeiro passo é reconhecer, tá? Reconhecer o nosso pecado, pedir o perdão, porque ele nos perdoa, e esquecer, e não ficar se martirizando, porque muitos ficam se martirizando, sabe? Tem dificuldade de aceitar o perdão de Jesus. Jesus te perdoou, sabe? E por muitas vezes nós somos acusados também. Eu, logo no princípio, no início da minha conversão, eu fui muito julgada, acusada, sabe? Por pessoas bem próximas. Aí falavam bem assim, agora você quer ser santa? Agora você quer fazer isso, né? Mas você fazia isso aqui, era bem assim que eu via. Mas aí o Espírito Santo trazia em minha mente, mas eu não faço mais porque Jesus me limpou, me purificou. Não é porque eu errei no passado, eu sei que ele me perdoou. Né? Eis que faço coisas novas, as coisas velhas ficaram para trás. Era um dos versículos que eu mais, sabe, pronunciava quando vinham os julgamentos. Né? O Senhor faz coisas novas. Isso aqui ficou para trás. Eu não deixava que dissessem não. Até mesmo pessoas muito próximas que vocês... É relação familiar mesmo. Que a gente escuta de quem menos a gente espera. Né? Mas eu falava, porque o Espírito Santo falava para mim, não, você está perdoada sim. Eu te perdoei. Mas tem pessoas que têm dificuldade de aceitar esse perdão, de aceitar que Jesus, né, te perdoou e fica ali se martirizando ainda, sabe? Fica sempre em confronto com a própria mente, porque as coisas que fazia antes, né? Aí vem na mente, aí a gente não se acha digno, realmente nós não somos dignos do perdão, mas, né, é imerecível isso, mas ele nos perdoou, né? E nos alcançou a fim de nos santificarmos. Então, não fique se martirizando, não deixe que ninguém fale, né? Não deixe que ninguém julgue você a respeito do que você já fez anteriormente, né? Antes de conhecer a Cristo. Porque ele, né, a partir do momento que você entrega seu coração para ele faz tudo novo. Tudo novo mesmo, é aqui. Tudo novo, né? Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Verdade. Então, aceite o perdão de Jesus para a sua vida, né? E se perdoe você mesmo, porque às vezes Jesus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos, né? Temos que ter consciência, né, disso. O acesso à presença de Deus, a partir do versículo 19, vem dizendo, né? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, nós temos acesso livre a ele. Você, meu irmão e minha irmã, você tem acesso livre. Vai orar, vai conversar com o Senhor, né? O importante é a gente ter um coração, né? Ter um coração sincero com ele e termos consciência dos nossos pecados, reconhecer os nossos erros, se arrepender e ir lá, Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, a fazer diferente. O que ele quer é isso, é ter uma relação, porque você tem acesso livre a ele, vai direto nele. Se ajoelha, se prostra diante dele, vai conversar com ele, que ele quer ter um particular com você. Assim como ele tem comigo e com todos os outros, né, que busca ele também quer ter um particular com você, quer conversar, lhe instruir diariamente, sabe, lhe santificar cada dia, né, dia após dia, até que ele venha, né.
Você tem acesso, porque o véu, né, o véu se rompeu. Então, nós somos os sacerdotes que entramos no templo. Eu sou a sacerdote, você é sacerdote, que pode entrar no templo a qualquer momento. Porque o Espírito Santo habita em nós e nós temos esse livre acesso ao Pai para falar com Ele, para dizer o que está em nosso coração. Entrega para Ele. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Aproximamos-nos, sacerdotes somos nós, né? Com um coração sincero, né? O que ele quer é isso, é a sinceridade do nosso coração. Mesmo que a gente peque, mas a gente tendo a consciência e não sentindo prazer naquilo, a gente vai lá e pede a ajuda dele, né? Vai para os pés do Senhor, em plena certeza de fé, né? Ou seja, a gente tem que ter a consciência de só é por meio de Jesus, né? Em fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com a água pura, né? Por meio da fé, né? A gente tem essa consciência de que nós temos acesso livre e que é por meio dele, então eu tenho que buscar ele, porque ele vai me santificar, ele vai me purificar de todos os meus pecados, né? Assim a palavra diz, não é mais por meio da lei, é por meio da fé em Jesus, né? Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, né? Ele é fiel para cumprir. Apegue-se, né, com firmeza ao perdão, né? Você é perdoado. Aqui algumas coisas que eu anotei. Perdoado. Guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, né? Confie no Senhor, porque você é perdoado e o que Ele tem para você é muito maior do que o que você imagina, sabe? O galardão que Ele está preparando. Então, só tenha fé nele e continue, né, se entregando cada dia mais. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixamos de congregar, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Gente, aqui ele fala que é sobre o amor fraternal, né? Cuidamos, né, também de nos animar uns aos outros no amor, né? É a gente estar sempre ali incentivando o outro, né? É a gente não ser pedra de tropeço, é a gente realmente motivar o outro, amar o outro, se pôr no lugar do outro, tá? E estar em união. Quando ele diz congregar, é porque ele quer que a igreja dele esteja reunida, congregando, sabe? Como de costume, como ele fala aqui. Porque eu não sou igreja sozinha. Eu preciso congregar junto com os meus irmãos. Eu só sou membro, você só é membro. Nós não somos igreja sozinhos. E é um só corpo e um só espírito, e o cabeça é Cristo. Então nós temos que estar ali congregando com os nossos irmãos, fazendo parte de uma igreja saudável, tá? Para a gente poder estar sendo nutrido. Você já viu um membro que não vai precisar do outro, né? Olha, o pé ele precisa do quê? Da perna, né? Um exemplo, né, básico aqui. Então, assim, nós não somos igreja sozinhos, não. Nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Então, não se afaste da igreja achando que você precisa, né? Ah, eu não preciso mais porque eu tenho livre acesso, eu vou ficar em casa e recebendo sozinho aqui em casa, isolado. Não, não é assim que Deus quer. Deus quer comunhão. Deus quer você envolvido com a sua igreja, servindo na sua igreja, tá? Não deixemos de congregar, aqui eu já falei, né? Deixa eu ver o que mais que eu falei. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A única coisa que anula o nosso perdão é se você continuar pecando, sabe? Mesmo
conhecendo a verdade, como ele diz, conhecendo a Cristo, conhecendo as palavras do Senhor, mas mesmo assim você continua, você sente prazer nisso, tá? E você não quer se afastar dele. Então, isso é a única coisa que anula aí o seu perdão, né? E para isso tem a solução também. Vou ler aqui para vocês, né? Para aqueles que não querem se afastar do pecado. Pelo contrário, aqui. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, aquele que não é amigo de Deus, não é amigo de Jesus, é inimigo dele, né? É inimigo dele. E para isso vai ter a justiça, né? Deus é amor, mas as pessoas esquecem que ele também é justiça, que ele é fogo consumidor, né? E que haverá o dia do juízo, né? Então, assim, se você conhece a verdade, se você conhece a Cristo, mas continua pecando demasiadamente, pode se preparar. Pode se preparar porque ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E os que não é amigo dele é inimigo, né, da cruz, é inimigo dele, tá certo? Então vamos nos atentarmos a isso também, tá certo? Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Gente, ele fala aqui, né, a respeito da lei, né? Os princípios são os mesmos, né? O pecado sempre levará à morte. Os princípios não mudam, tanto na lei como, né, na graça, né, que nos foi dada através de Jesus. O salário do pecado é a morte. Então, o princípio não muda. O que muda, né, aqui é que se na lei já havia, né, já era 2 ou 3, já havia, né, ali o seu, como é que se diz, a sentença, né? Você imagine para aquele que está rejeitando, né, o seu único filho que pagou um alto preço para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aí, né? Você imagine se Deus vai ficar bom com isso? Você imagine, né? O meu filho, você está ignorando o sacrifício dele, porque o que ele se deu por você, né? O meu plano de salvação para você, você ainda está rejeitando, né? Você imagina se Deus vai ficar feliz com isso, né? Desprezando aí o Espírito da graça, né? O Espírito Santo que nos foi dado. Deus não vai se alegrar com isso, não, né? E para isso ele julgará o seu povo, como ele diz. Então ele será ainda mais severo para aqueles que têm na mão, né, aqui tudo que é para ser seguido e aqueles que não quer, simplesmente não quer. Tem até aqueles que já ouviram, que conhecem a verdade, mas se desvia. Né? E aquele diz, horrível coisa é cair nas mãos do Senhor vivo. Gente, Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele é muito tardio em irar-se, né? Mas não brinque com as coisas do Senhor, não brinque com coisa séria, tá? Não brinque com Ele. Não pense que Ele não vê as coisas, não, porque Ele está vendo. Aquele que conhece Cristo, permaneça nele firmemente e seja único. Nós temos que ser, né, o que nós somos, tanto em um lugar quanto em outro. Às vezes tem pessoas que pensam que na igreja é uma coisa, né, na presença das pessoas é uma coisa, mas dentro do seu próprio lar, em lugares, né, onde ninguém está vendo, é totalmente diferente. Continua ali na prática do pecado, sabe que está errando e continua. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que isso está agradando ao Senhor? Então ele vai julgar o seu povo. Nós temos que ser, né, fiéis a Ele. Né? O que eu sou aqui para vocês, eu tenho que ser principalmente na ausência de vocês. Né? Porque Cristo habita em mim. Eu tenho que ter essa consciência de que até os meus pensamentos Ele está sondando. Então até os meus pensamentos, quando são maldosos, eu repreendo em nome de Jesus. Né? E aqui tem um apelo para o passado e a recompensa não tarda. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados
em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque não são apenas, vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Ou seja, as pessoas que renunciam, né, por amor a Cristo, renunciam a tantas coisas, mas porque você sabe que tem, né, tem um galardão que lhe espera e que, né, que as promessas dele são superiores a qualquer uma outra. Que o que ele tem a nos oferecer é muito melhor que qualquer coisa que este mundo venha nos oferecer. Então, muitos são, né, insultados. Como eu disse, eu já fui pouco julgada, né? Eu já fui tanto apontada, vocês também serão. Então, por amor a Cristo, nós somos insultados, nós somos maltratados, né? Somos nos dados mesmo para participar dos sofrimentos dele por amor a ele, né? Mas a recompensa ele já tem separada para cada um de nós, né? É superior e durável, é para sempre, né? Ter uma vida eterna com ele não tem preço. Portanto, não percam a confiança de vocês, é que ele nos alegra, porque ele tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. Continue. Continue, independente, você está no caminho certo, tá? Continue. Seguir a Cristo é ir na contramão do mundo. Se você está sendo perseguido por amor a Ele, você está no caminho certo, tá? Você está fazendo o que é certo. Quando eu me converti, eu lembro que eu vinha muito isso também, sabe? Eu digo, se eu estou sendo perseguida desse jeito, insultada desse jeito, é porque realmente agora eu estou fazendo o que é certo. Eu estou no caminho certo, né? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém. Nós não somos dos que retrocedem, porque nós vivemos pela fé. Nós não precisamos ver o que nos aguarda, né? Nós não precisamos ver para crer aquilo que o Senhor já preparou para nós, né? Só confie e creia, viu? E é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Que essa palavra flua bastante. Compartilhem com outras pessoas, tá? E fiquem na santa paz do Senhor Jesus.